Boa noite, gente boa. Bem-vindos à quinta temporada do Cogito. Neste segundo episódio vamos falar o que é que podemos aprender com as artes plásticas. Sim, a arte serve para alguma coisa, serve para nós aprendermos, ou pelo menos é isso que vamos tentar descobrir hoje. Para falar connosco sobre este tema sui generis está o Carlos Noronha Feio, que é um artista plástico. Ele é coordenador do eixo 3 de Arte e Criatividade da candidatura do Oeiras à Capital Europeia da Cultura 2027. Ele é um agente cultural, portanto ele é um artista, mas é também investigador e curador, com um trabalho multidisciplinar que tem passado a correr o mundo inteiro, desde Moscovo até Nova Iorque, enfim, muitos outros locais. O Carlos tem uma abordagem muito interessante, que ele estuda a identidade, os nacionalismos e as culturas, quer os locais, quer os globais, e parte daí para procurar um certo sentido de pertença e criar trabalhos que depois ligam com referências históricas, geográficas e políticas. Ele é também doutor em Filosofia das Belas Artes pelo Royal College of Art em Londres e, portanto, Carlos, muito obrigado por acederes ao nosso convite, é um grande prazer. Para fazer dupla com o Carlos temos o Vítor. O Vítor Guerreiro é um filósofo de base, ele é o professor auxiliar convidado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é também investigador do Instituto de Filosofia da Universidade do Porto. Curiosamente, ele licenciou-se em Lisboa, depois fugiu para o Porto para fazer o doutoramento, fazendo uma tese em Filosofia da Música, portanto é um filósofo que se adequa à conversa de hoje. A estética e a filosofia da arte fazem parte do seu trabalho de base. Muitas pessoas também o conhecem por tradutor, quer de ficção, quer de não ficção. Vítor, um grande abraço, obrigado por estares aqui connosco hoje. E, portanto, para nós percebermos o que é que podemos aprender com as artes plásticas, eu proponho começarmos a tirar a primeira pedra aqui ao Carlos, que é o criador. Carlos, normalmente quando tu crias uma obra, estás a pensar em quê? Qual é que é o teu objetivo? Qual é que é a tua preocupação? Olá, bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui presente também. Será um prazer falar convosco e ter esta conversa, principalmente com o Vítor. É sempre perigoso falar com filósofos, porque nos dão sempre a volta e normalmente têm razão. É verdade. E ao mesmo tempo estão errados também. E ao mesmo tempo estão errados, que é a minha grande esperança hoje. Peço desculpa, Vítor. Não, neste género de assuntos normalmente não há certo nem errado, que é uma das coisas que as pessoas tendem a não perceber. Eu vou pedir outra vez a pergunta. Quando tu crias, qual é que é o sentido? Quando preparas um trabalho, sei, peço desculpa. O que é que queres fazer? O que é que queres fazer? Onde é que queres chegar? Eu vou puxar um bocadinho atrás. Há uma diferença entre criar uma peça de arte e uma diferença entre ser artista. Qualquer pessoa pode produzir uma peça de arte. A arte é um conceito muito lato e depende muito da sua contextualização, tanto em termos culturais como em termos profissionais, porque temos tanto a arte como profissão, como temos a arte dita cultura que todos estamos capacitados a produzir. No meu caso, eu tive uma formação profissional das artes que veio desde muito cedo, sempre tive estas inclinações, esta inclinação que me puxava para as artes, não só visuais como para a escrita e demais. O meu trabalho normalmente vem de sequências de interesses. A produção das minhas peças parte de uma base conceptual, de uma ideia que pode surgir de qualquer coisa. Eu posso-me estar aqui a falar convosco, ver aquele prato que o Vítor tem ali na parede atrás, começar a ficar interessado, começar a puxar um bocadinho à conversa para tentar perceber onde é que ele encontrou, de quem é o autor, e ir depois pesquisar, descobrir que afinal o Vítor é multimilionário, que aquilo custa 300 mil euros, mas no mesmo antiquário vejo uma peça ao lado que até pode ser, como já me aconteceu, uma bala de canhão do século XVIII da Marinha Britânica, que também tem muito interesse para mim pela posição histórica e até como curiosidade, e acabo por comprar essa bala de canhão que até foi 50 euros no eBay em vez de ser
300 mil euros e dá-me a mesma força para ir à procura depois de criar a partir desse conhecimento que adquiri. Dizendo isto, eu funciono sempre de uma forma muito rizomática, isto é, um ponto de interesse vai puxando o outro e auto-delimitam-se, vão criando os seus próprios limites e às vezes têm de adormecer e depois acordar outra vez. Logo, quando eu estou a produzir algo, normalmente é a refletir sobre um interesse ou a tentar resolver uma coisa que eu não percebi dentro desta minha pesquisa. E claro, a obra, quando está feita, ganha a sua própria vida. Tu controlas o teu processo criativo ou deixas-te levar pelo processo criativo? Eu deixo-me levar até ao ponto que eu acho que o continuar a trabalhar já vai estar digamos, a ser destruidor do que eu estava a tentar fazer. Eu sou muito minimalista também. Eu penso que às vezes é preciso definir uma metodologia de trabalho e depois de definir essa metodologia é deixar-me trabalhar na obra. E quando é que sabes que a obra está pronta? A maior parte das vezes não sei. Nunca está pronta, então. Ela nunca está pronta, mas às vezes se a pessoa trabalha demasiado nela, ela está demasiado pronta e já não tem seguimento, já deixou de ter interesse. Okay. Quando se define demasiado, estamos a retirar ao espectador, ou a quem vê, a quem lê, a quem se interessa, estamos a retirar a autonomia dessa pessoa. Mas tu nunca pensas no teu público? Não faz parte do teu processo? Eu penso no que estou a tentar resolver e penso como quero que as coisas sejam vistas. A leitura do público é dela própria. O público lê o trabalho como, outra vez, dentro da sua própria contextualidade, do seu próprio conhecimento, do que conhece. Da mesma forma que nós lemos o trabalho de outros, e quando digo outros estou a falar não só dentro da nossa cultura mais próxima, a cultura de proximidade, assim como outros com letra maiúscula, culturas distantes em que estamos mais ou menos informados das particularidades, nós acrescentamos sempre um pouco de nós. E o nós, por mais que não queiramos, é sempre influenciado por milhares de coisas à nossa volta. Mas eu já estou aqui a filosofar e o Vítor está a me olhar de lado e eu começo a ficar preocupado aqui, publicamente. Vítor, este é o processo do Carlos. Na tua opinião, é o processo normal dos artistas em geral? Sei que estamos a falar de muita gente e de muitas áreas, mas qual é que é a tua opinião sobre este assunto? Não, assim, eu acho que não vai haver um processo normal. Estão a ouvir bem? Sim. Ok. Porque apareceu-me aqui uma mensagem. Não há uma. Como o Carlos começou por dizer, não há aqui um verdadeiro e um falso, no sentido. Vai haver este processo que é o processo normal. Acho que cada pessoa terá o seu processo. Eu não sou artista, embora passe boa parte do meu tempo a pensar nestas coisas. Mas tudo o que o Carlos disse me pareceu bastante coerente com aquilo que imagino que são as preocupações e do artista ao criar. Sobretudo, falou-se aqui no público. Eu acho que a criação artística, em parte, é um acto de comunicação que requer a participação do público para ser completado como um acto. Portanto, neste sentido, não há uma determinação à partida do artista do que será, ou seja, o artista não é inteiramente dono, no sentido de que, uma vez produzido o objeto, o evento, ela está aí no mundo, vai fazer parte do mundo, e há coisas que se escapam inevitavelmente ao controle, um pouco de como já acontece num nível mais trivial quando comunicamos, não é? Nós não dominamos o sentido de tudo aquilo que dizemos, ou, se quiserem, aqui fazendo uma citação algo espúria do Eisenstein, as palavras são mais inteligentes que as pessoas. Mas nós estamos muitas vezes a dizer mais ou menos e gerando problemas de comunicação que ocorrem também, por vezes, até com consequências mais notórias no caso da arte. As pessoas não entenderem muito bem o que está
o que está em causa. Mas eu já me estou a perder um bocadinho. Portanto, Carlos, voltando à pergunta. tu ficas chateado quando alguém interpreta uma peça que tu fizeste de uma forma completamente diferente. Um OVNI interpreta a peça de uma forma completamente diferente daquela que era a tua ideia original. Não, chateado não. Quer dizer, todos nós temos um ego. Certo. Mas chateado não. O que me pode fazer pensar é que talvez o problema esteja na forma de eu expressar essa peça. Possivelmente saltei um passo que devia ter dado. E já me aconteceu. Eu já parei. Uma das minhas primeiras séries de trabalho era pintura. Era com base conceptual, mas usava a figura humana. Mas a minha intenção não era fazer arte figurativa. E não estava a conseguir transparecer que o que me interessava ali era a possibilidade da ação. Era o que podia ser lido na ação. E como não estava a conseguir fazer isso passar, acabei por suspender essa série durante uns anos, até começar a encontrar outros métodos para falar sobre o mesmo assunto, ou falar sobre as mesmas questões. O que acontece depois é, com as novas séries que saíram depois, que falam de formas diferentes de coisas semelhantes, a primeira série volta a ser validada, porque já tem um corpo mais abrangente que ajuda numa leitura. Mas eu queria dizer também uma coisa a complementar o que o Vítor estava a falar sobre a arte, em termos de linguagem, de comunicação, e agora vou entrar no campo dele. O filósofo e professor José Gil define a arte como uma metalinguagem que não é exprimível através das palavras. Diz que para ele isso é a grande diferença entre a arte da linguagem comum do dia a dia. E para mim isso é super importante, porque mostra também que a arte é uma camada que nós temos presente, que todos temos presente, e é uma outra forma de sentir e de viver o nosso mundo e de nos expressarmos de uma forma que não conseguimos por palavras, por melhores que sejamos a falar, ou por mais dom oratória que exista na nossa cabeça, não conseguimos expressar dessa forma. Para ti é claro que a arte é um processo de comunicação, portanto tem um emissor, tem um receptor e tem uma mensagem, isso é claro. Claro, para mim a arte essencialmente tem de ter comunicação, porque eu posso estar a produzir a vida toda e nunca mostrar e destruir a obra, mas qual é a lógica de estar a fazer isso, se não estou a conseguir transmitir a outra pessoa, a outro ser, o que estava a pensar, ou que estava a indagar ali. Então diz-me uma coisa, quando estás na Rússia fazes uma arte diferente da que fazes quando estás em Portugal? Não, o que acontece é que o espectador é que é diferente. Eu indo à Rússia, o que me acontece, que pode não acontecer a outro artista que esteja neste preciso momento aqui em Oeiras também, é que eu tenho uma vivência diferente que informa a minha própria prática. Logo, se uma pessoa em Portugal possa ter influência, digamos, de poesia neoconcreta, que é uma coisa muito forte cá, mas que tem pouca divulgação, eu sou capaz de ter essa mesma influência da poesia neoconcreta misturada com o conceptualismo moscovita, que é arte figurativa que tem sempre texto de base conceptual em paralelo. E aí, quando estou a produzir, tenho esse conhecimento que acaba por criar mais ferramentas. Por isso, eu é que me adapto, não é? Eu adapto, mas a arte acaba por ser sempre produzida por mim, certo? Portanto, isto leva-nos àquela pergunta incontornável, Vítor: o que é arte? Boa sorte. Pergunta, ainda hoje fiz uma comunicação num congresso sobre que envolvia um bocado este assunto. A minha comunicação chamava-se Para Acabar com a Definição de Arte. Pretendo ter este efeito dramático vou aqui apresentar algo que põe fim a esta discussão, mas na verdade, e também porque a arte é uma questão de perspectiva, não é?
pode ser lida assim. Eu agora vou dar aqui alguma espécie de contributo no sentido de dizer que se calhar isto não é assim tão frutífero como pensou que fosse. E pronto, há sempre mais do que uma maneira de ver a coisa. E basicamente, eu posso começar por dizer que, o problema de definir o que é a arte ocupou, ao ponto da obsessão, os filósofos durante uma parte considerável da existência da disciplina, que, ao contrário de outras disciplinas da filosofia, é relativamente recente. O termo estética surge no século XVIII como um neologismo adaptado a partir do grego pelo Alexander Baumgarten. Depois há uma série de disputas. Aliás, ao contrário do que sucede com por exemplo, a filosofia moral, isto é relativamente intuitivo perceber. Nós tratamos problemas filosóficos colocados por uma esfera da vida humana, que é a moralidade. Não há aqui eu não preciso de grandes contorcionismos para as pessoas terem uma noção preliminar em que é que consiste essa esfera da vida que é a moralidade. No caso da estética isto é mais estranho, porque a palavra que designa este suposto campo de experiência e atividade humana é uma invenção conceptual do século XVIII, e depois ainda por cima não há um acordo, um consenso entre os filósofos acerca de coisas completamente básicas, como em que é que consiste o valor estético, o que é isso, uma coisa ser estética ou não ser estética, ou, se quiser, o que é a arte. Agora, para evitar a dispersão, eu ia dizer, nós nós poderíamos avançar aqui bastante na questão de o que é que, por exemplo, o título deste evento, o que é que aprendemos com as obras de arte em geral, ou as obras de arte plástica em particular, como é que elas veiculam conhecimento, e se o fazem de um modo que seja peculiar das artes e não simplesmente algo que é partilhado entre as artes e outras coisas que não são arte. Nós poderíamos avançar bastante, não no sentido de resolvermos definitivamente o problema. Normalmente não é esse o caso em filosofia. Em filosofia é mais assim. Nós discutimos imenso e com o tempo vamos percebendo, nós vamos compreendendo melhor o problema, ou vamos percebendo até que, por exemplo, a pergunta até deveria ser formulada de outra maneira. Há um avanço que não consiste naquela coisa espetacular e que toda a gente, que seria resolver o problema de uma vez por todas. Isto em parte também por uma questão da natureza de como se trabalha em filosofia, da natureza daquilo que a filosofia investiga, né? Nós não andamos aqui a investigar relações causais como os cientistas, nós não tratamos as questões usando um método científico. Usamos argumentos, e só podemos usar argumentos, e a única coisa que podemos continuar a fazer, uma vez que cheguemos a uma posição que parece um bocadinho mais esclarecedora, é continuar a tentar arranjar outra maneira de ver a coisa, objeções, contra-exemplos, tentar pôr o problema de outras maneiras, a ver se algo surge. E isto é aquilo que faz a filosofia ser para tantas pessoas frustrante e para outras pessoas, por exemplo, fascinante. Mas a filosofia é a arte de criar conceitos, ou definir conceitos. O problema é que sempre que um filósofo define um conceito, está a traçar uma linha. E os artistas colocados, a primeira coisa que fazem é tentar saltar essa linha, que é só para chatear os filósofos. Saltar a linha de criar conceitos. Eu por acaso vejo como sendo formas de trabalho muito paralelas. O filósofo também salta essa linha, não é? Porque tem de criar o seu próprio argumento sobre uma temática específica ou sobre uma questão específica. E o artista está a fazer algo semelhante. Nenhum de nós chega a conclusões permanentes. Conclusões permanentes. Eu costumo dizer aos alunos que... Desculpa. Não, força. Diz. Agora, a propósito das conclusões, eu costumo dizer aos alunos que às vezes as pessoas pensam que na filosofia não há respostas. O problema não é tanto não haver respostas. O problema é haver bastantes respostas, e nós não temos nenhum método, nenhuma maneira de dizer com alguma clareza, olha, esta resposta é melhor que aquela. Porque a única maneira que as pessoas têm de lidar com aquilo é envolverem-se nos próprios argumentos. Ou seja, não têm aquela ilusão que a ciência nos pode satisfazer melhor, de que há aqueles tipos de bata branca que já sabem tudo e decidiram tudo, e nós temos que seguir só o livro das instruções. Que isto é uma ilusão que nós podemos ter se pensarmos só na história dos feitos da ciência e daquilo que já está mais ou menos firme em pedra. Se pensarmos só nisso, e se não pensarmos no que é que se está a discutir
agora, ou seja, no que está em aberto agora, podemos criar essa ilusão e criar um mito de objetividade pura de um lado e depois as discussões que são puramente subjetivas. Não, nós chegamos a várias respostas. E algumas por vezes o que acontece é as respostas diferentes satisfazem critérios ou virtudes epistémicas diferentes, aquilo que a gente chama os desiderata das teorias, para usar o jargão. Né? Eles satisfazem estas virtudes diferentes e nós ficamos com aquele trabalho penoso de decidir entre elas. Como é que decidimos? Como é que arbitramos entre teorias que umas são mais esclarecedoras nos aspectos, outras são mais esclarecedoras noutros. Esta parece satisfazer a virtude A e B, esta a virtude B e C. Portanto, a situação é mais esta. Não é aquela situação de uns gajos que falam e nunca há resposta. Não, há respostas, se calhar até é mais. O Carlos, mas no entanto... É uma questão temporal, não é? Há respostas, mas podem não durarem muito tempo. Claro. Exato. Mas o que o Vítor diz é verdade, mas nós sabemos quando vemos uma obra de arte. Como é que nós sabemos? Eu, por acaso, não sei se nós sabemos quando vemos uma obra de arte. Porque, como começámos esta conversa no início, a arte é contextual também. E uma obra de arte para uma pessoa pode não ser uma obra de arte para outra pessoa. Claro. Depende de muita coisa. Ou pode ser uma obra de arte dita de arte, mas que não entra dentro das definições que se pode querer para uma cultura maior, digamos. Mas, Carlos, tu és curador. Quando és curador, tu tens de tomar decisões. Esta peça vai para a minha exposição ou esta peça não vai para a minha exposição? Sim. Eu sou curador artista, ou artista curador. Logo, eu penso que há aí uma diferença, porque há outra vez, métodos diferentes de criar a própria exposição. A forma como eu vejo uma exposição é ligeiramente diferente do que um curador profissional fará. Eu deixo mais pontas soltas, possivelmente. O que não é mau. Eu acho que é bom. Mas eu digo que é difícil de definir, porque nós estamos muito habituados a categorizar em termos de valor coisas diferentes. Há coisas que nós chamamos de artesanato por mania, quando para mim e para muitos é só uma outra forma de produção artística. Mas depois dentro do artesanato, há artesanato que é artesanato. Também tem um pouco a ver com... Não é com a autoria, mas com a autenticidade da própria peça que está a ser feita. Se for sempre o mesmo prato, se for um honleiro que faz sempre o mesmo prato, quer dizer, ele pode estar a fazer aquilo para vender e é uma coisa. Ele pode estar a fazer aquilo porque quer chegar ao prato perfeito e é outra coisa. E é assim que o prato perfeito, ou a tentativa do prato perfeito, aproxima-se mais do que eu chamaria uma obra de arte. O estar a fazer só para vender, aí já... Há uma imediatamente história... aí... Não, ia só dizer que há uma história de um pintor que agora não me estou a lembrar quem é, até pode ser mito, em que ele, em determinada altura, deixou de pintar com a mão direita e passou a pintar com a mão esquerda, porque a mão direita já era tão proficiente na técnica que ele já achava que não correspondia muitas vezes à expressão das imperfeições que ele próprio também queria que a obra revelasse. E, portanto... Sim. Mas isso tem a ver mesmo com as estratégias que depois os artistas adotam. Eu, por exemplo, já tenho, para certos traços, já tenho hábitos e acabo por repetir vários movimentos. De vez em quando é preciso olhar para os desenhos que as minhas filhas faziam quando tinham 1 ou 2 anos para ir buscar assim, umas coisas mais... E aí depois sou eu a copiar uma criança de 1 ano no seu movimento muito autêntico, mas que misturado depois com a técnica que eu já tenho, com a intenção que eu quero dar, acaba por ser válido. Mas eu já tinha ouvido essa história, não sei de quem estamos a falar, mas acho perfeitamente plausível.
E há também cerâmica japonesa que é vendida com defeito, propositadamente, para nos lembrar de que nós humanos também somos defeitos. Portanto, há uma certa beleza na imperfeição. Não, então a técnica de arranjar a cerâmica com o ouro, não é? Chama-se a atenção com um material nobre, onde foi feita a quebra da taça, onde foi feito. Isso é uma coisa linda. Até porque a imperfeição, de alguma maneira, torna o objeto único. Ou seja, isto. Exato. Se eu não me engano, os termos estéticos variam de cultura para cultura. Isto, no caso dos japoneses, há aqui esta condensação de dois termos, o wabi-sabi. Sim. Que há essa valorização do inacabado, do imperfeito, e que é uma abordagem. Não há uma única maneira de entender a beleza. Ou seja, é uma propriedade complicada. Não é a mesma coisa como eu estou agora a abrir os olhos e estou aqui a ver um lápis azul ou um livro azul. Quer dizer, a minha capacidade de ver uma coisa enquanto azul é basicamente a mesma desde que eu tenho discriminação visual. Não há nada que a minha experiência, a minha evolução pessoal, ou seja, a minha natureza como, para dizer assim, sujeito de uma vida, não apenas como uma máquina cognitiva que percebe coisas. Como se eu agora criasse aqui um autómato, um robô capaz de detectar a presença de propriedades objetivas no mundo. Ou seja, por exemplo, ser sensível de uma maneira à presença do azul ou whatever. Eu acho que a capacidade de pôr algo mais complicado e pressupõe este ser sujeito de uma vida. Estou a pensar, por exemplo, na experiência de um habitante de Roma quando olha para o monumento ao Vítor Emanuel e vê aquilo. Eles têm uma expressão standard em Roma para se referirem àquilo como o bolo de noivo ou a máquina de escrever. Então, a intrusão do kitsch no tecido da cidade. E é uma coisa que pode passar completamente despercebida, este modo de avaliar o excesso de pomposidade daquela peça pode passar despercebido a um turista que olha para ali, é tão bonito, não tens colunas, etc. Ou seja, a experiência das pessoas é determinante. E o que não quer dizer que isto também acontece aquela situação de que é tão kitsch ou tão fuleiro que até se torna outra vez. Ou seja, não é, depois passa a ser. Depois, exato, há várias maneiras. Uma peça pode não ser exatamente kitsch, mas pode ser acerca do kitsch, ou pode exemplificar o kitsch de uma maneira que o redime de alguma forma. Ou seja, por acaso há um artigo interessante sobre isso, não interessa. Ou seja, isto é complexo, isto não é como se... Ou seja, não está, as chamadas propriedades estéticas não estão no mesmo patamar que as outras propriedades perceptuais. Como é que nós... Sim, mas vamos tentar descodificar isso um bocadinho. Ainda não me dou por rendido. Carlos e Vítor, vocês lembram-se de peças de literatura, cinema, artes plásticas, qualquer coisa, que vos tenham marcado na vida e que se calhar até mudaram a vossa vida? E porquê? O que é que tinha esse filme, o que é que tinha esse livro, que foi de tal forma simbólico, de tal forma que mudou a grande parte? Eu tenho vários. Tenho filmes e tenho livros. E, portanto, o que eu quero dizer é a arte, tudo na vida tem um valor simbólico. Não é? E, portanto, quem cria está preocupado com esse valor simbólico, no impacto que isso tem nas pessoas, ou isto é demasiado pretenciosismo e vamos abordar isto de uma forma mais calma e depois logo seguir. São muitas perguntas. Desculpa. Sim, várias peças causaram imenso impacto, bastantes mesmo, umas por razões diferentes. Por exemplo, há uma peça do Francis Alniz que se chama, vou tentar traduzir para português, Quando a Fé Mexeu uma Montanha, eu penso que é assim que se chama, onde no Peru, quando o Fujimori, eu penso não estar enganado, quando o Fujimori saiu de poder, mais ou menos um mês depois, o Francis Alniz convidou 500 estudantes para o irem ajudar a fazer uma fila um lado a lado, cada um com uma pá,
e a mexerem uma duna 10 centímetros. Começaram por baixo, foram cavando, empurrando para cima, empurrando para cima, empurrando para cima, empurrando para baixo, empurrando para baixo, e na realidade, literalmente, mexeram a duna 10 centímetros, não é? Uma pasada 10 para centímetros, e foi uma peça espetacular, num sítio que tinha acabado de sair de uma ditadura, que, quer dizer, o simbolismo disso, para quem esteve presente, para quem soube do que aconteceu, são coisas fantásticas. Outra peça que me influenciou muito, e já foi mais recentemente, à volta de 2009, penso eu, 2008, 2009, quando tomei conhecimento, e é uma peça que normalmente seria considerada artesanato. Tem a ver com, isto é um assunto muito no dia, por causa do Afeganistão. Foi quando eu descobri numa cave ranhosa em Londres, em Spitalfields, que é a zona do Jack the Ripper, o Jack o Estripador, lá numa cave cheia de coisas em cima, um tapete que tinha imagens de tanques e de metralhadoras, feito com essas imagens. E fiquei super curioso, foi uma destas coisas que fui lá por uma razão diferente, e vi o tapete, nem perguntei o preço porque me pareceu escandalosamente problemático e estava muito destruído também. Mas depois comecei a pesquisar e por acaso tenho aqui, chamam-se War Rugs, que tem este género de estética, não sei se estão a ver. Sim. Isto foi uma coisa super interessante porque mudou-me muito a minha percepção, mudou-me a forma de olhar para o artesanato, comecei a considerar como uma forma de arte, e não só como uma forma de arte, mas comecei a olhar para a arte como sendo algo que pode ter uma forte vertente social, que pode ser criada por qualquer pessoa, e pode funcionar como mais do que simplesmente uma forma de expressão imediata. Neste caso, estes tapetes foram uma transformação da tradição milenar dos tapetes afegãos, que nós conhecemos, são muito parecidos com os tapetes persas, o mesmo género de nó, eram feitos por famílias específicas, e quando a União Soviética invadiu, nos anos 80, o Afeganistão, eles viram-se numa situação de pobreza extrema e tiveram de adaptar o que tinham à mão. E a única forma que eles uma das formas que eles tiveram de começar a receber dinheiro e ao mesmo tempo a conseguir comunicar para o estrangeiro o que estava a acontecer no país deles, foi adaptar os tapetes que tinham a este género de desenho, que era o desenho que não tirava, não assumia partidos, não eram nem contra a União Soviética, nem a favor de quem o estava a apoiar, eram simplesmente imagens pictóricas que os soldados russos compravam para levar como mementos, os alemães, italianos e os americanos, principalmente, compravam porque pensavam que estavam a ajudar a oposição, que está no poder agora, com as voltas da história, pensavam que estavam a ajudar, mas para as famílias afegãs o que aconteceu foi, eles sabiam que existia um mercado para determinado género de estética no Ocidente, muito porque havia um artista que era o Boeti, que produzia bordados no Afeganistão. A certa altura tinha mais de 1000 bordadeiras a trabalhar para ele, a fazer uns mapas do mundo, também com assim umas coisas. Eles tinham conhecimento deste mercado, tinham conhecimento das técnicas tradicionais, era uma coisa que conseguiam produzir onde quer que estivessem, e tinham os meios para enviar as peças. Já sabemos onde é que a Joana Vasconcelos foi buscar a sua inspiração. Vítor, e tu? Consegues relatar uma ou duas experiências de arte que tenham sido importantes? Pensar, há muitas maneiras de... Estava aqui a pensar até como isto se articula com o tópico, não é? Porque uma obra de arte pode mudar a minha vida de uma maneira que nada tem a ver com o facto de ela ser uma obra de arte, seja lá o que isso é. Ou, tal como outras coisas que não são arte podem fazer. Eu estava aqui a pensar num caso em que aqui há uns anos vi um filme búlgaro que me pôs um vício em cima terrível que ainda não se desapareceu, mas que me levou, de certa maneira,
posso-me atrever a um impulso criativo. É um filme búlgaro, um realizador chamado Stefan Komandarev, de 2009. Então, o que se passa é que naquele filme, aquilo que nós chamamos o jogo do gamão, eles lá chamam Tavla, herdade dos turcos, desempenha um papel muito importante na narrativa, porque muita da informação é passada através de metáforas do jogo. Quando eu vi aquilo, não é que o filme seja, não posso dizer que o filme é uma obra-prima, mas por vezes as coisas que nós pensamos sempre, aquela obra que foi para mim uma revelação absoluta em termos estéticos, quer dizer, às vezes o que não é assim tão bom tem mas já agora, tem que se lhe diga, talvez até... O que é que seria uma obra-prima? Não vou pegar nisso. A ideia é que fiquei com o vício de não só de jogar, mas de fazer tabuleiros. Eu já faço tabuleiros do jogo. E agora, relacionando com o que estávamos a discutir há pouco, o Wabi-Sabi e o defeito, no outro dia tive uma experiência daquelas que são coisas perfeitamente fortuitas, mas que convidam à reflexão. Né? Tinha feito a parte do tabuleiro, com as casas do gamão, estou a imaginar, não é? Depois aquilo junto no fim, vamos invernizar aquilo. Tive um azar com o verniz. Que é, tinha para aqui um Bondex à mão, usei aquele produto em vez de outro, não era suposto reagir, deu assim uma reação esquisita que eu não percebi. E aquilo, sem eu saber exatamente o que se passou, aquilo encarquilhou, fez um efeito craquelé, o verniz. Eu estava assim a olhar para aquilo, a primeira impressão é isto ficou feio, agora o que eu faço? E mais tarde, já calmo, e assim a olhar para uma fotografia que eu tirei àquela coisa que tinha feito, deu uma sensação, ao olhar para aquilo, deu uma sensação que estava a ver as formas do tabuleiro do jogo e como que imersas em água, e a água a passar, e o movimento da água, e de repente pensei assim, o que me pareceu feio antes, pensei, que bonito que esta imagem agora é. Já agora, voltando um bocadinho atrás, quando estavas a falar do filme búlgaro, estavas a dizer, não é uma obra-prima. Então, o que é isso, então, de uma obra-prima já agora? Onde é que tu te meteste? Isso, então, eu não sei. Tu és filósofo, ou é prima de quem, então? Pronto. Essa pergunta se calhar é pior que a pergunta do que é arte. Se calhar é pior. Ou talvez porque seja mais fácil dizer o que não é ou o que é que contribui para não ser, do que propriamente dizer o que é que faz que seja. Sei lá, aspectos do enredo aqui e ali que se tornam previsíveis, por exemplo, e logo diminui de valor por contraste com a tu imaginares basicamente a mesma coisa, mas feita de maneira que evitasse esse tipo de previsibilidade no enredo, por exemplo. Sei lá. Mas quer dizer, a quantidade de elementos que vão desde o grande big picture até ao pormenor que podem interferir naquilo que uma obra te diz e como é que te diz, e lá está, e a leitura sempre contextual é complexo. Mas, há uma ideia mais ou menos elementar, que é uma obra-prima que é mais importante que as outras, pelo menos para nós, seja quem for, não é? Está aqui uma hierarquização, ou não? Então, o próprio conceito de arte nasce a partir de uma hierarquização, muito duvidosa em termos de cadenciais filosóficas. Eu hoje falei sobre isso. Porque toda a gente sabe escrever, mas só os que escrevem muito bem é que são considerados escritores, não é? É assim, há uma coisa que é ineludível. Há coisas que nós gostamos, há coisas que, não estou a dizer que isto se passa com tudo que está no canon. Há coisas que nós gostamos porque temos aquela ideia, talvez até inculcada, subliminar, de que não é permitido não gostar. Tu não podes dizer uma barbaridade dessas como não gostas daquilo. Então nós racionalizamos e arranjamos uma maneira de... Isto acontece. E às vezes é preciso... Ou seja... É preciso uma certa coragem para se dizer certas coisas, porque vencer aquele medo de lá está, um problema entediante é que por vezes há o risco em conversas como a que estamos a ter, que não é o caso, felizmente, que é as pessoas estarem ali presas com o medo de dizerem qualquer coisa que identifique com o inculto
ignorante que não. Ora. Então, mas é uma questão de estética. Temos aqui há pala disso. Temos aqui uma pergunta da Rita Souza que diz qual é que é, no fundo, a relação entre a estética e a arte. E eu, se calhar, metia aqui aquela frase do Fernando Pessoa, que é o binómio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. Há poucas pessoas a dar por isso. Será que é uma questão de estética para ser arte, ou será que a arte é mesmo... Pode estar em todo lado? Não, assim, as pessoas tendem a confundir também estética com o belo. Pois. Nós tendemos a confundir o que é estética e o que é bonito. Certo. Que é problemático aqui. Porque, por exemplo, eu posso dizer, hoje estava a ler no Guardian, vai ser leilada uma coleção por causa de um divórcio, aquelas coisas loucas, à americana, é que os tribunais estão a obrigar o casal a vender a coleção de arte deles para poderem dividir o dinheiro. Pronto. Só que o detalhe é que é uma coleção de arte que tem desde Andy Warhol, a Picasso, a Giacometti. Chegando ao Giacometti, que é onde eu queria chegar, a peça mais valiosa, em termos financeiros, que eles têm, é o Giacometti. Está avaliada, penso que em 70 milhões, assim. O Giacometti é estético, mas não é nada, quer dizer, não é uma peça bonita, não é? Tem a ver com os horrores. São peças extremamente impactantes, que nos assustam. E aquilo é um Giacometti especificamente assustador. É uma figura meio pendurada, com um nariz gigantesco, tipo o Pinóquio. Mas, quer dizer, de certa forma, é uma obra-prima do Giacometti, dentro daquela estética, da parte conceptual toda do que ele veio a produzir. Um dos grandes problemas de termos de falar sobre um conceito tão abrangente aqui é que nós podíamos fazer 10 doutoramentos de seguida e não conseguíamos chegar sequer perto do mínimo de uma... Porque há sempre uma variante, há sempre alguma coisa... Mas, Carlos, mas ainda não falámos de Marcel Duchamp. Ele é um game changer. Ele não é um game changer do género que a arte é uma ideia? Depende. Estamos à espera ainda de investigações históricas para perceber se foi ele realmente o autor da peça. Não é? Vamos assumir... Bem, pois... Há grandes inclinações de que não foi. Mas então, em vez de ser o Duchamp, pode ser aqui a Rita Souza fala no Catelan, a banana do Catelan. Pronto, a banana do Catelan é uma peça genial. Estão a ver? Isso é uma pessoa que... Mas é o que o Vítor estava a dizer ainda há bocado, é que nós às vezes temos medo de ir contra as opiniões ou de nos expor de certa forma. A banana do Catelan é um artista que está no topo da hierarquia mundial, em termos, no topo das hierarquias, pelo menos dos artistas profissionais. Está dos 10 artistas mais importantes que temos hoje em dia. E é uma pessoa que se dá ao desplante de espetar uma banana na parede, pôr fita cola e vender por $150 mil, e é uma edição, não é única. Exato, enquanto houver bananas. Mas, como eu estava a dizer ainda há bocado, as coisas não aparecem só por elas próprias. E isto já vem numa sequência, já é a segunda ou terceira peça que o Catalan faz, de espetar uma coisa na parede e pôr fita cola. A primeira de todas que ele pôs foi o galerista dele. Ele espetou o galerista na parede e pôs cheio de fita cola. Foi interessante também, porque o galerista dele era daqueles galeristas super poderosos, como nós não temos em Portugal. Há poucos galeristas tão poderosos como o que ele tinha na altura. E ele conseguiu convencer o galerista, que é uma pessoa que tem uma figura pública, não é, que faz vendas de milhões, que tem de manter um certo estatuto, conseguiu convencer o galerista, dentro da própria galeria, a ser elevado, encostado à parede e posto cheio de fita cola. E ficou ali um bocadinho. A banana do Catalan vem nessa sequência. Mas isso é uma arte que é tudo menos simplista. Isto está cheio de mensagens, está cheio de interpretações, é riquíssimo de todos os pontos de vista. O Catalan também é uma pessoa, sendo ele italiano, que, quer dizer, ele chegou à prominência com uma escultura de cera do Papa a ser atingido por um meteorito. Por isso... Claro. A questão que só é, quando nós temos fotografias de fotografias, quando alguém tem pela primeira vez a ideia de fazer isso,
é interessante. Agora, quando vem o segundo e o terceiro e o quarto, qual é que é o interesse de tirar fotografias a fotografias quando já não é original? Depende. Não é, temos aqui também um fator a considerar. Há um livro super interessante que nós quase todos possivelmente conhecemos, que é o On the Road, não sei como é que se traduz para Portugal, do Kerouac, para português, desculpem, do Jack Pela Kerouac. estrada fora. Pela estrada fora. É um livro super, pronto, já é icónico da cultura. Sim. Há pouco tempo atrás houve um artista que pegou nesse livro e fez uma cópia exata. Escreveu a cópia exata. Isso tem, quer dizer, tem valor, não tem? Até a capa do livro era quase uma cópia exata, que era a imagem do Kerouac, não lembro quem estava ao lado dele, iam pôs com o editor, iam pôs a ele com a pessoa que ia fazer a edição de um livro ao lado também, aqueles livros da Penguin, que é uma marca... sim, editor de livros. E fizeram esteticamente igual, um livro igual lá dentro. O detalhe é que ele começou, se a pessoa começa a fazer a cópia, imagina, então a parte engraçada, ele começou a escrever, mas quando a pessoa começa a escrever, se publica consoante for escrevendo, a primeira palavra do livro original é a última palavra do... Inverteu, digamos. Inverteu, ok. Inverteu. Aí já havia uma cópia. É uma obra de arte, é um trabalho conceptual, é interessante, é uma segunda versão, continua com interesse. A seguir veio outro que voltou a pegar já nesta cópia invertida e utilizou exatamente a mesma metodologia que o segundo fez. Isto é, a obra do terceiro é exatamente igual à do Kerouac, exceto na fotografia da capa, que era a única diferença. Mas quer dizer, embora seja exatamente igual, é totalmente diferente, porque já tem vários... Qual é que tu valorizas mais? Qual é que tu valorizas? Quer dizer, tem todos os valores, não é uma questão de valorizar mais, tem tudo valores por questões diferentes. Não é? O Kerouac tem valor pela obra que fez, é uma peça diarística dele, numa geração problemática americana, aí na estrada fora, a registar o interior do país, que também é problemático, outras questões. Certo. O segundo foi o detalhe, é quase uma malandragem, é uma pessoa... Ele vem de poesia experimental também e escrita experimental, não sei como é que se diz em português. É uma coisa que está a acontecer muito nos Estados Unidos agora, que é a pessoa que é mais representativa é o Kenneth Goldsmith, que é um poeta bastante interessante, já foi à Casa Branca várias vezes. Quando foi à Casa Branca, o que ele apresentou foi o poema que leu era um relatório de uma estação meteorológica, para verem a lógica do que ele andava a fazer. Isso é uma trilogia, que é a meteorologia, é um relatório de meteorologia, o outro livro é um relatório de trânsito, e o outro livro sobre um jogo de futebol americano, é um bocado assim, é uma transcrição também do jogo de futebol americano. Pronto, estão a perceber um bocado a lógica de onde veio o terceiro livro. Tem mérito porque acaba por conseguir fazer uma coisa exatamente igual ao original, mas que dentro desta metalinguagem que nós temos, que é a arte, acaba por ser totalmente diferente. É uma cópia praticamente perfeita, mas não é. Não, é aquela coisa quase de bater o pé. Não é a mesma coisa. Porque passou por um processo, há uma metodologia por trás, há um pensamento, há uma razão, mesmo que seja só porque lhe apeteceu, mas houve ali não dá para explicar. É aquela coisa. Carlos, não parece evidente que sempre que deparamos com aquilo que podemos considerar a boa arte, para nós há aqui um processo de descoberta, de novidade, de originalidade, se possível? Uma das defesas do Kenneth Goldsmith para fazer o que faz é que já não há nada de novo, digamos, de original, então que temos de produzir com o que já existe. Seja
cópias de cópias, seja poemas a partir de outros poemas, seja ler a meteorologia com um certo dom da oratória e saber onde se põe os altos e os baixos e as pausas e acaba por fazer essa transformação. A ideia de originalidade também é, para mim, e o Vítor vai-me possivelmente contradizer, é falsa, não há nada original. Nós não conseguimos produzir uma coisa original porque já somos produtos de várias coisas. Logo, conseguimos aglomerar ideias para criar assim um composito, não é? Estamos a fazer não sei como é que se diz plywood em português, aquele género de madeira toda. Conseguimos fazer isso, mas isso já é feito muita coisa. Se nós nos voltarmos aqui a situar aqui no nosso tema de o que é que se aprende com a arte, será que nessa parte de arte conceptual nós estamos muito exclusivistas para um segmento de pessoas que têm que conhecer no fundo a obra toda, a intenção, porque ela não se revela numa obra, não é? Ou seja, se eu vir a banana do Catelém e eu não souber que isso faz parte de uma série, de um conceito, de uma ideia, que só a banana pendurada numa parede, colada numa parede, não é a mesma coisa, aqui como a Rita Sousa diz, não é a mesma coisa que a Gioconda, que gostando só não, a gente olha para aquilo e tem um valor por si, pode ser muito ou pode ser pouco. A própria Gioconda tem vários valores, não é? Porque mesmo os pigmentos que lá estão implicam um conhecimento para as pessoas da época que só também as elites é que sabiam o que queriam dizer. Claro. Não é? Eu ter uma terra de Siena ou um Azulia, são códigos que passam entre as elites normalmente, ou entre os, não precisa ser elite, pode ser uma pessoa com interesse que tenha tido a capacidade de se instruir nessa direção. Mas tudo tem códigos, não é assim tão... Nós estamos a ver televisão, a pessoa está a ver televisão e há códigos no que a pessoa está a ver que a maior parte das pessoas são capazes de não perceber, não apanhar. Não é a própia linguagem. Vítor, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu estou a falar de coisas com a Sofia, também mostra muita coisa. Temos que responder à pergunta que não está respondida. O que é que nós aprendemos com as artes plásticas? Está na altura. Vítor. Bem, a pergunta supõe que há uma série de coisas que nós aprendemos com as artes plásticas que não é exatamente o mesmo que aprendemos com as artes em geral. Exato. Eu não sei se isso será assim. Ok. Agora, o que eu posso dizer, o que o Carlos começou por citar, há pouco citou o José Gil, eu acho piada como às vezes ideias muito semelhantes podem ter formulações muito diferentes. Eu acho que a arte, a gente falou-se aqui em mensagens, a gente pensa, muitas vezes há uma redução, a gente pensa, ok, eu compreender a obra de arte, a arte distingue-se, eu não diria do artesanato, porque para mim essa oposição arte-artesanato é espúria, não tenho tempo agora para elaborar por aí, mas posso fazer aqui um contraste entre a arte e o entretenimento. E as pessoas estão, hoje em dia, sobretudo, estão muito adormecidas ou zombificadas pelo entretenimento. E o entretenimento distingue-se, tem esta característica, que é aquela coisa perfeita para nós não sairmos do lugar onde estamos. O gozo, o prazer característico das artes é nós sairmos de onde estamos, fazermos o percurso e o prazer ser exatamente maior por lá chegarmos. É como se eu dizer assim, ok, o prazer de ter escalado uma montanha, realmente escalado uma montanha, não ter engolido o comprimido do Matrix, ou ter entrado na máquina de experiências do Nozick, e eu subjetivamente tudo é como se eu tivesse escalado a montanha. Há uma satisfação que se tem na ligação à realidade por ela mesma. Isso aumenta o valor nas nossas vidas. E chegar, ou seja, compreender o que é que a representação do que uma obra de arte representa. Muitas vezes, mesmo naqueles casos em que nós ficamos agradados porque conseguimos ver que é uma árvore, é um cão, é não sei o quê, é uma senhora muito bonita, mas às vezes o significado da obra de arte, mesmo na arte mais tradicional, não é todo transparente e não se deixa captar nessa experiência de imediatez. Há um percurso que nós temos que fazer. Nesse sentido, eu diria que toda a arte tem um elemento conceptual.
Basta pensar, ou seja, basta pensar em um caso clássico, é o das Meninas de Velázquez, que começa, se lembram do livro do Foucault, não é? É uma obra que é acerca do próprio acto de ver, é acerca da perspectiva. Portanto, nós, à partida, eu posso chegar lá, são umas pessoas, um pintor, etc. Mas desdobrar o que o quadro contém não vai ser menos trabalhoso só porque é uma obra de arte tradicional, por contraste com uma peça conceptual feita ontem. Portanto, o próprio conceptual aqui agora, mas para voltar ao exatamente, o que é que nós aprendemos? Esta ideia de que a arte contém mensagens tem também um perigo, não é? Nós podemos ser levados a pensar que, ok, há qualquer coisa aqui que está em código e que uma vez que eu o descodifique, eu aprendi qualquer coisa com a obra de arte. Uma objeção que se levanta na bibliografia a isto é que, por exemplo, filósofos que são céticos acerca da possibilidade de a arte nos dar conhecimento argumentam assim, tipicamente. Por exemplo, a gente lê um romance. E o que é que eu realmente aprendi com o romance? Se nós tentarmos fazer aquele esforço de sintetizar as verdades supostas, normalmente verdades morais ou whatever, que aprendemos com o romance, nós verificamos rapidamente que ficamos insatisfeitos com o caráter aparentemente banal, quase trivial desse conteúdo, e por mais, ele é pressuposto no próprio acto de compreensão da obra. Se nós já não soubéssemos aquilo, não teríamos conseguido compreender o romance como aquilo que é. Então o que é que Reich nos deu a conhecer? E aqui é que há uma confusão entre tipos de conhecimento. Nós pensamos, ok, a representação, só como uma obra, e sobretudo a literatura, porque é feita de palavras, de língua, né? Portanto, vai representar semanticamente a realidade, à maneira de como uma série de proposições no livro de ciência representa a realidade. Mas agora, o que sucede é que a arte mostra-nos coisas. Eu tentaria, para não me prolongar mais, vou dizer talvez um exemplo. Um minuto. Talvez um exemplo. Toda a gente ouviu aquela canção que toda a gente que ouviu pensa que é dos Pogues, Dirty Old Town. Canta. Não me lembro. Dirty Old Town. Eu, por acaso, esta não sei muito bem, mas é uma das conhecidas dos Pogues. Ela foi, na verdade, escrita por um músico folk inglês de origem escocesa chamado Ewan MacColl. Aliás, esse era o pseudónimo dele. Ele cresceu em Salford, perto de Manchester, uma cidade industrial, um bocado como o Barreiro, se quiserem por aí. Então, a canção articula a experiência do que é crescer e viver num sítio daqueles, do qual nós podemos obter muita informação. Se vocês forem ler a biografia do autor, tem muita informação do tipo proposicional acerca disso, mas há esta experiência na vida, ou seja, há o saber que eu posso ter imensa informação acerca de cidades industriais e pobreza e whatever, e slums. E outra coisa é o knowledge by acquaintance. O tipo de conhecimento que está implícito quando nós dizemos eu conheci a pobreza, ou sei o que é estar deparado com este tipo de desafio, ou whatever. Eu acho que a arte o que faz é a articulação mais próxima que nós temos de um knowledge by acquaintance, de um conhecimento por contacto com as coisas a que de outra maneira não temos acesso. Por vezes até as pessoas que têm noção dessa experiência, por exemplo, eu que cresci na cidade em que cresci, e estou a ouvir aquela canção, e mesmo com o repositório de experiência que eu tenho, por vezes é só na experiência daquela obra de arte que há qualquer coisa que se reconfigura no meu repertório de conceitos e eu passo a ver a realidade de uma outra maneira. Um bocado o modo como as obras comunicam connosco não é tanto uma espécie de telégrafo em que uns sinais são enviados para nós e depois, uma vez percebido o sinal, a gente deixa a obra de lado. É mais isto. Nós temos aqui os dois a olhar para um aspecto qualquer ali ao longe da paisagem, estamos a ver, e eu estou a tentar chamar a atenção para um certo modo como a montanha ou whatever pode ser vista, e a pessoa não está a chegar lá, e eu dou-lhe assim um empurrãozinho, mas observa antes assim. A arte introduz uma perspectiva, e é isto e isso pode mudar completamente, não no sentido de que introduziu um conhecimento novo em termos proposicionais que nós não tínhamos, mas reconfigurou completamente o modo de ver. E por vezes, ou seja, reconectando aqui com um termo do John Berger em Ways of Seeing, o documentário célebre dos anos 70, que é, por vezes, uma imagem na arte não é só uma imagem, também dá corpo a um certo modo de ver, e
E às vezes neste modo de ver, que não é mais uma proposição verdadeira em cima de outras proposições verdadeiras para nós conhecermos, às vezes neste modo de ver está o mais importante. E eu acho que é muito aqui que se joga o papel cognitivo da arte. Vítor, tentando condensar assim... Desculpa lá, estamos mesmo a chegar ao fim, ainda quero que o Carlos responda esta pergunta. Carlos, para fechar, o que é que nós aprendemos com a arte? Ou melhor, pondo a pergunta ao contrário, tu como pai, levas as tuas filhas a ver exposições de arte com que intuito? É o mesmo intuito que eu próprio produzo ou que a vejo. Eu penso que a arte é uma das... é possivelmente a forma de expressão que mais nos humaniza, não é? Porque a linguagem é demasiado manipulável e todas as palavras têm os seus próprios significados e podem ser sempre... temos de ter muito conhecimento para saber o que estamos a fazer. Carlos, só um parênteses em relação a isso. Se é o que mais nos humaniza, porque é que sociedades que não atinjam um determinado nível de prosperidade, a expressão artística dá a ideia que é menos prevalente se não tiver esse nível de prosperidade, e no entanto esse humanismo devia estar lá, não é? Não, eu não concordo a 100% com isso. Nós estamos a confundir a profissionalização das artes com as artes, nesse aspecto. Nós podemos dizer que mesmo em Portugal temos um mercado das artes muito pequeno, o que quer dizer que depois também não temos infraestruturas suficientes públicas, o que quer dizer que a maior parte da população não pode ir ver ou usufruir de arte. Pronto. Mas, por exemplo, eu tenho aqui uma data de livros, só para saberem. Mas, por exemplo, não podem dizer que os esquimós são um povo super desenvolvido em termos económicos, e não é? E, no entanto, eles têm uma forma de arte milenar, super autêntica, que é parte da cultura deles e continuam a produzi-la. Da mesma forma que nós em Portugal fazemos tapetes de arraiolos, não é? Nós não precisamos ter uma cultura economicamente desenvolvida para poder, não é utilizar, que isso é um termo errado, para poder, através das artes, aprender não é sentir também, mas a clarificar a nossa mente para se conseguir expandir, não é? É um jogo mais emocional, racional. Não, mas não é emocional, não é bem emocional. Quer dizer, utilizamos os sentidos, claro. Como na linguagem verbal, utilizamos os nossos sentidos, mas é uma forma de, individualmente e em coletivo, conseguirmos criar capacidade criativa, conseguirmos criar uma forma do nosso cérebro se mexer que consegue também criar, não só absorver, mas também criar. Há uma razão para espaços de ciência pura como o CERN na Suíça, que tem uma equipa a produzir a arte e ciência, a tentar ver as ligações entre a arte e a ciência. Tem a ver com ajudar os próprios cientistas a criar processos criativos diferentes para adaptar depois à ciência pura e dura, que em si também é uma forma de arte, porque é muito... Ok. Tá. Carlos, temos mesmo a terminar, temos ainda um pequeno jogo para finalizar. Vítor, tens um livro para nos mostrar, para recomendar aos nossos telespectadores, faz o favor. Ora, aí está eu. Um minuto para falar do livro, está bem? Ok, pronto, basicamente é assim, olha, se quiseres, a parte final da minha... Quando eu estava aqui a tentar articular aquelas ideias sobre como é que a arte representa... Ou seja, se a arte tem valor cognitivo, então isso terá alguma coisa a ver com o modo como a arte representa a realidade e como é que se distingue de outros modos de representar a realidade. Este livro investiga diferentes modos de representação da realidade e qual será o tipo de representação que este autor chama representação ilustrativa, por contraste com aquilo que ele chama representação semântica. É um livro iluminante em muitos aspectos. E permite... Ou seja, ler este livro permitiria desdobrar e ver em perspectiva muito mais ampla tudo aquilo que eu estive a tentar dizer super condensadamente no minuto sobre aquilo da arte articular a experiência humana de uma maneira para nos dar a conhecer
algo que não, como o Carlos referiu ao início, não se presta simplesmente a ser convertido em proposições que nós entendemos e podemos pôr de lado precisamente porque já entendemos. Então, esta dimensão da arte, nós regressamos à arte. Não é simplesmente como uma mensagem que nós já percebemos e pusemos de lado porque tudo o que havia a entender já está entendido. Muitas vezes o significado do que estamos a ver vai-se revelando na experiência continuada. Este é um livro que eu, já agora, aproveito para mencionar, eu tinha dito que eu tenho um site que criei para os alunos, há algures nesse site, aliás também num canal YouTube eu tenho uma palestra deste autor, a falar com os meus alunos e a explicar o livro, a explicar os conceitos centrais do livro, se as pessoas estiverem interessadas. Acho que é relativamente fácil chegar lá no YouTube com esta informação aqui do Art Knowledge. Illustrative Representation, James O. Young, isto facilmente se chega lá no YouTube. Pronto, é basicamente isto. Eu vou tentar traduzir fazer este livro publicar em português. Tá. Obrigado, Vítor. Queres tirar? Vou tirar Sim, vou tirar. Carlos, mesma pergunta para ti. Qual é o livro, os livros que queres mostrar a quem nos está a ver? Vai. Alteres. Não, isto foi porque não achei que seriam importantes por razões distintas, mas tendo de escolher, vou escolher um que ajuda-me a explicar também a questão dos processos de trabalho para provar um ponto de que todos conseguimos produzir arte. Não é produzir, é que tudo o que fazemos pode ser dependendo da intenção arte. Isto é um livro de um artista das Ilhas Formosa, Taiwan, que se chama Tehching Hsiang. Okay. É um artista que tem muito pouco trabalho em termos de quantidade de obras feitas, mas que são obras muito prolíferas. Ele tem seis peças, mais uma anterior que ele próprio já não conta, e que as primeiras 5 são performances de 1 ano, cada uma dura 1 ano, e tem a ver com movimento e com expressão. A primeira, ele fechou-se, criou uma jaula, uma cela no sótão do estúdio dele, e criou uma regra em que ele estaria lá dentro, podia ser visitado, mas ele próprio não podia falar, não podia conversar, obviamente, não podia ouvir música, não podia ler, não podia fazer nada, exceto estar lá, olhar para o lar, e que tinha um amigo que lhe trazia a comida e limpava as coisas, sem nunca entrar na cela. Isto foi o primeiro ano. O segundo ano, ele criou uma questão de espacialidade, arranjou daqueles relógios que se punha nas fábricas antigamente, de picar o ponto. É o que está na capa. E, aliás, é o que está aqui na imagem. E a regra que ele encontrou foi, durante 1 ano, a cada hora, na hora em ponto, ele tinha de ir lá, picar o ponto, tirar uma fotografia e sair. A cada hora, durante 1 ano. Dia e noite. Dia e noite. O ano todo. Imaginem o que isso não faz ao cérebro da pessoa, mas ao mesmo tempo analisem o que isso quer dizer. Isso cria a primeira era uma prisão física, esta é uma prisão temporal. Certo. Certo. O ano a seguir, a regra dele é que durante 1 ano não podia estar debaixo de nenhum género de estrutura, tinha de viver ao ar livre. Não podia entrar num metro, não podia entrar num prédio, não podia nada. O que criou outros problemas, que têm a ver com questões geográficas, não é temporalidade, mas é geografia, que quer dizer que não se pode afastar muitas cidades, porque tem de conseguir arranjar sítios onde seja fácil arranjar comida, por isso umas remotos, umas coisas. Tem de estar perto de pessoas, tem de ter as fontes para poder tomar banho, tem de ter... pronto. O quarto ano, ele arranjou uma parceira de performance, mais nada, e prenderam-se um ao outro com uma corda com 8 pés de comprimento, não me lembro quanto é que isso é, cada pé é 30 centímetros, passam a conta, com 8 pés de comprimento, e durante 1 ano passaram o ano todos juntos, não se podiam separar.
E quer dizer, isto foi andando assim. Depois, o quinto ano, ele não podia ter nada a ver com arte, o que parece mais fácil, não podia produzir, ver, pronto. E acabou aqui da performance. Várias questões de temporalidade, de espaço, de liberdade, muita conversa sobre liberdade. E a certa altura ele anunciou que ia fazer uma performance de 17 anos. Marcou a data, fez a cerimónia de inauguração e ao fim de 17 anos fez a cerimónia de acabar. Ao fim de 17 anos ele simplesmente apareceu e disse: bem, eu não me preocupei com PEVA, não fiz nada, vivi a minha vida. O que isto quer dizer é, durante os primeiros 5 anos teve as piores restrições que a pessoa pode ter. Ao conseguir provar os vários géneros de liberdade e mostrar que a sua própria vida era utilizada para questionar essas liberdades diferentes, achou que se podia dar, mostrou-se que podia fazer uma performance onde não lidava com nada porque já estava provado. O que isto quer dizer, ao fim destes 17 anos ele mostrou que tudo o que existe, mostrou que arte é vida é arte. Exatamente. Que é um conceito super bonito. Muito interessante. Mostra muito que qualquer um pode fazer desde que tenha a intenção e que consiga contextualizar o porquê que está a fazer, que é o importante disto, é o contextualizar. Não tem de ser em voz, não tem de ser em viva voz, pode ser visualmente, mas contextualizar. Muito bom, muito bom. Obrigado, Carlos, obrigado por esta aprendizagem. Afinal, nós aprendemos qualquer coisa com as artes. Acabámos de aprender agora. Obrigado, Vítor. Chegámos ao fim da nossa primeira conversa criativa, o nosso episódio 2 da temporada 5. Para a semana vamos ter uma semana muito especial, vamos ter todos os dias, de segunda à quinta, sempre às 9h30. Na segunda-feira vamos fazer uma conversa criativa, mas sobre literatura, com a jornalista Patrícia Portela e com a livreira Inês Araújo. Na terça-feira mudamos de agulha e vamos falar de ciência. O cientista Carlos Penha Gonçalves, do Instituto Gulbenkian de Ciência, vai falar como é que as vacinas nos estão a salvar. Na quinta-feira, a cientista Diana Lousa, do ITQB, vai falar basicamente sobre o mesmo tema, mas com outra perspectiva, como é que o EIRAS está a combater o SARS-CoV-2 e o grupo de trabalho que foi criado para trabalhar esta doença que vocês já devem ter ouvido falar, chamada Covid-19. E hoje às 8, na quinta-feira, a Guta Moura-Guedes e o arquiteto Luís Batista Fernandes vêm fazer mais uma conversa criativa sobre o que é que aprendemos com a arquitetura e o design. Muito obrigado a todos. Até à próxima. Façam o favor de serem felizes.